Olá, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos no nosso devocional sobre aquilo que é chamado pelos teólogos de cristologia, ou seja, a doutrina, o estudo sobre a pessoa, a vida e a obra do Messias, né? Então, nós vamos tratar aqui nas Sagradas Escrituras, tanto a primeira quanto a segunda aliança, sobre essa pessoa magnífica prometida a Israel, para ser o Redentor de Israel e o Salvador do mundo, para ser o Messias de Israel e o Salvador dos homens nas Sagradas Escrituras. E é claro, quando a gente pensa na doutrina do Messias, a gente tem alguns aspectos que nós vamos trabalhar durante essa série de estudos, nosso devocional online, e entre elas nós temos algumas perguntas normativas, por exemplo, sobre as duas naturezas de Cristo, tanto a natureza humana quanto a natureza divina do Messias. Como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem e ainda assim uma pessoa? Já parou para pensar sobre isso? Pois é. A resposta é que Jesus Cristo, o Messias, foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e assim o será para sempre. É aquilo que os teólogos chamam de união hipostática, as duas naturezas do Messias prometido a Israel. Veja bem, nós não estamos falando aqui para ilustrar de uma pizza meia mussarela e meia calabresa, não. Nós estamos falando das duas naturezas numa só pessoa. E é para isso que eu convido você a examinar as Escrituras comigo para aprendermos mais sobre o nosso Senhor, Salvador e Rei, o Senhor Jesus, o nosso querido e amado Senhor. Bem, quando nós pensamos nesse aspecto, nós vamos tratar tanto as características humanas quanto as características divinas da pessoa bendita do Senhor. E nós veremos, então, aspectos aí, primeiro, inicialmente, da humanidade de Cristo. Quando falamos da humanidade de Cristo, convém iniciar com a consideração do seu nascimento virginal, como nós encontramos nas Sagradas Escrituras. As Escrituras afirmam claramente que Jesus foi concebido no ventre de sua mãe, Maria, por obra miraculosa do Espírito Santo e sem a participação do homem, sem um pai humano, na concepção. Bem, é claro que nós temos o reconhecimento depois disso, na história, da paternidade de José, como tendo Jesus como um filho legítimo através da adoção, algo que era normal na época bíblica, como também é nos dias de hoje, Quando você adota um filho, ele passa a ser o seu herdeiro, ele passa a receber o seu sobrenome e tem todos os direitos legais de um filho natural, tá certo? Então, é sobre isso que nós vamos estudar nessa série de novos devocionais que iniciamos hoje, tá bom? Sobre Cristologia, o estudo sobre a doutrina da pessoa bendita do nosso Senhor, Salvador e Rei, o Senhor Jesus. E para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 35. Não podemos esquecer, uma das características do evangelista Lucas é que ele era médico de formação. Então, o que nós vamos ver aqui é um pouco do prontuário, da família de Maria, da família de José e do nascimento do Senhor Jesus. Então, é como se nós estivéssemos lendo aqui aquela ficha que o pediatra pega, onde consta aí todas as características do nascimento do bebê, da ala da pediatria, depois que houve o nascimento, Então, você tem aqui o prontuário do bebê, depois que ele veio ao mundo, mas olha só, nós temos o anúncio aqui sobre essa criança que viria, essa maternidade que seria inaugurada através do Dr. Lucas, o médico Lucas, a anunciação feita pelo anjo Gabriel. Então, acompanhe comigo Lucas capítulo 1, versículos 26 a 31, que diz assim, acompanhe a leitura. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré,
uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui nós temos, então, a anunciação sobre o nascimento virginal do Senhor Jesus, de uma forma miraculosa, é claro, e Lucas, como médico, sabia muito bem disso, que não era algo normal, não era algo natural, que tinha ali realmente uma novidade nessa anunciação, nesse acontecimento. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que não tem esse olhar tão acurado na questão de um prontuário médico como do evangelista Lucas, que é médico, mas de apresentar aquele que vai ser o rei dos judeus, ele vai dar uma característica mais voltada para os precedentes do Senhor Jesus, da casa de Davi, portanto, da linhagem real, tanto pelo lado de Maria, quanto pelo lado de José, ambos da tribo de Judá, tá certo? Mas o que nós queremos destacar também aqui é que, ao falar sobre esse nascimento, os evangelistas vão ter o cuidado de colocá-lo num contexto anterior a essa fala do anjo Gabriel. Ele vai citar, então, portanto, as profecias messiânicas, ou seja, aqueles textos, né, do Tanar, do Antigo Testamento, que falam sobre a vinda do Messias prometido a Israel e também do Salvador do mundo. E pensando nisso, então, nós temos que ir para o texto inicial de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia messiânica encontrada na Bíblia Sagrada. E como todas as demais profecias acerca do Messias derivam dessa daqui, ela é chamada de proto-evangelho, né? Aquelas boas novas daquele redentor, daquele Goel, que viria a fazer parte da raça humana para resgatar a raça humana. Então, a pergunta, por que o Messias, com a sua origem divina, deveria se fazer homem? Justamente para se identificar com a humanidade, para poder resgatá-la na sua característica natural de criatura de Deus, criado à imagem e semelhança do Senhor. Então, é sobre isso que o texto, né, de Gênesis se refere, e que o texto de Lucas e Mateus também mencionam, além dos profetas que falam de forma mais abertamente sobre essa questão. Porém, nós vamos ver que essa parte da vinda do Messias, da parte de mulher, ou seja, como diz o texto claramente, semente da mulher. Perceba que é excluído de forma proposital a semente humana, né? E só é mencionada apenas a semente da mulher. Então, Deus, né, dá essa profecia à serpente na presença de Adão e Eva. E quando a gente pensa isso, né, o Senhor tanto vai amaldiçoar a serpente, que foi ali o instrumento usado por Satanás para causar a tentação, provocar a tentação do homem, da mulher, na verdade. E então nós percebemos que nessa profecia nós temos aqui a maldição sobre a serpente, sobre o homem e sobre a mulher. Satanás terá então, e é muito interessante destacar isso, ele terá permissão para afligir a humanidade, né, e até para ferir a semente da mulher, que é o Messias, ferir a semente, né, no calcanhar, como diz o texto bíblico. Porém, essa serpente será finalmente esmagada, será pisado sobre a cabeça. Nós sabemos, é assim que é feito
quando você quer eliminar uma serpente, uma cobra, você tem que ferir a cabeça, porque ela continua, né, sendo venenosa se ela é ferida em outras partes do corpo e, portanto, perigosa. É claro que nós não sabemos se Satanás e os nossos primeiros pais, né, os nossos pais Adão e Eva, entenderam essa fala do Senhor que vai ser registrada aqui na Bíblia por Moisés. Porém, nós entendemos, porque nós temos a revelação de Deus que vem sendo feita pelos profetas de forma acumulativa, progressivamente, e as informações vão se somando e trazendo para nós uma luz, né, a cada revelação que dá a clareza que nós precisamos entender para os dias, inclusive, sobretudo, para os dias de hoje, tá certo? Então, quando a gente pensa na semente da mulher, e por isso o nascimento virginal, nós vamos ver aí a semente da mulher, né? Nós vamos ver a profecia de Isaías, capítulo 7, confirmando isso para a gente. Vá lá comigo para o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. A profecia diz respeito à casa, né, do rei de Israel, mas também tem uma aplicação para o Messias, sobretudo nessa declaração do profeta Isaías, em que nós lemos o seguinte, Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então, 3 palavrinhas-chave se destacam nesse texto maravilhoso. E a primeira é sinal. A palavra ot, em hebraico, para sinal, que nós temos em português, é a ideia de algo que não é comum, algo que está além do ordinário, que está no campo do extraordinário, que não é corriqueiro, que não é normal, né? Que é sobrenatural. Por isso, essa palavra, quando é usada, ela vem para marcar eventos e situações que fogem do cotidiano, né, cotidiano do ser humano, de cada um de nós. É algo que nos leva para o campo do milagre, do fenomenal, do extraordinário, tá certo? E é por isso, então, que ele diz que sinal é esse? A virgem conceber, né, sem a participação masculina. E aí, então, nós temos a terceira palavra, né? A segunda palavra é virgem, né? É realmente virgem, né? E a terceira palavra, nós vamos já mencionar um pouquinho mais sobre isso. E a terceira palavra é Emanuel, que, né, o evangelista vai dizer para a gente, lá em Mateus capítulo 1, ele vai dizer que Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Né? Esse que vem trazer a presença de Deus aos homens, esse que vai vir da linhagem de Davi. Sem sombra de dúvida, o Messias tensionava entrar na raça humana através de um nascimento miraculoso. Né? Isso está implícito também pelo significado do nome, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Né? E lembre-se de que nós já vimos a indicação do nascimento virginal lá em Gênesis 3,15, que fala só da semente da mulher. Portanto, a profecia de que a semente da mulher iria derrotar Satanás e redimir a raça humana é destacada aqui também por Isaías, apontando para a solução do reino em decadência de Israel, espiritualmente falando, moralmente falando também. Bem, o contexto de Isaías fala desse nascimento como de um sinal para a casa de Davi. Não podemos esquecer isso. A profecia está ligada, né, delimitada a um grupo aqui, é o povo de Israel, mas especificamente a casa de Davi. Depois é que ele vai tomar a proporção que os profetas vão ver, de alcançar a humanidade toda através do Messias, né, do ungido de Israel para as nações. E aqui, é claro, uma mulher jovem dar à luz um filho não se constitui em um sinal, mas uma virgem dar à luz, aí sim é um sinal miraculoso do nascimento do Messias. E aqui nós temos a expressão hebraica para isso, especificamente, uma jovem virgem, né? Aqui especificamente. Então, quando nós pensamos nisso, nós vamos aí para os evangelhos, que confirmam isso para a gente, né? Do nascimento virginal, como nós acabamos de ler aqui, mas também nós temos uma outra informação que encontramos lá em Gálatas,
capítulo 4, versículos 4 a 5. Então, vá comigo lá, porque eu quero ler com você esta passagem, então, que fala aqui sobre esse assunto. Então, agora, nós já estamos nas cartas, né, do Novo Testamento, abordando esse assunto. Então, perceba, nós temos o Evangelho confirmando que o nascimento de Jesus, que a sua inauguração na raça humana, né, entre os seres humanos, se dá em referência a Gênesis e a Isaías. E nós temos, então, a síntese dada aqui por o apóstolo Paulo, né, em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, onde nós lemos, falando sobre o nascimento de Jesus. Nascido sob a lei, né? Nascido, mas vindo, deixa eu ler aqui, Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Perceberam aí? Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o ápice da promessa, do cumprimento, melhor dizendo, do cumprimento da promessa. Então, essa é a plenitude. O mundo preparado, tudo no seu devido lugar para a chegada do Messias. Então, a plenitude dos tempos. E aí fala que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Que lei? A lei que Deus deu para Israel. A lei da qual o profeta Isaías estava debaixo. A lei da qual os apóstolos estavam vivendo. A lei que Deus deu para a nação de Israel. Com qual objetivo? Remir, pagar, resgatar, salvar o homem. Então, aí a gente entende que o nascimento do Senhor Jesus fala de sua encarnação como homem para se identificar comigo e com você. Isso é maravilhoso. Isso é muito glorioso, porque é Deus deixando, né, da sua majestade e da sua glória para se identificar comigo e com você, na nossa humanidade. Por que isso? Para poder nos resgatar. Onde mais nós vemos isso de forma clara? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 e 18. Eu convido você a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 e 18, que nós lemos assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que interessante que nós temos nessa afirmação aqui, que fala que o Senhor se fez carne, né? Carne, osso, sangue, água, né? A matéria, né? O barro que o Senhor, né? O homem do pó da terra, que o Senhor soprou suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, né? O Senhor se identifica com a gente, com a nossa natureza, mas um detalhe muito importante, sem pecado, né? E o texto diz mais para a gente aqui: nós vimos a glória do unigênito do Pai. Olha que interessante, quando nós olhamos para os evangelhos, Jesus é o primogênito de Maria, mas do Pai, ele é o unigênito. O primogênito, nós sabemos, é o primeiro filho, mas o unigênito é o único filho. Único no sentido da mesma essência que o Pai, né? E primogênito tomando aí a forma humana. Olha que interessante o versículo 18, então, para nós finalizarmos. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. O que nós temos no nascimento de Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas sobre a vinda do Messias, sobre a vinda daquele que iria resgatar Israel, daquele que seria o Salvador do mundo, daquele que pagaria a penalidade do pecado, do homem caído lá no Jardim do Éden. Pois, no jardim onde houve a queda, também haverá a restauração. Nós retornaremos para o Gan Eden, o Jardim do Éden, onde a queda ocorreu. É por isso que é lá que nós temos a referência da profecia messiânica de que a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Estamos vendo aqui algumas das características da humanidade de Cristo. Teremos vários outros tópicos para abordar e depois também veremos características da divindade do Senhor, coisas que o Senhor Jesus fez que só Deus pode fazer, coisas que Jesus realizou que só Deus pode realizar, coisas que Jesus disse que só Deus
poderia dizer. Então aguarde, acompanhe, não deixe de participar dos nossos devocionais, tá certo? Que o eterno Deus de Israel te abençoe ricamente nesse dia através da sua bendita palavra. Essa palavra que acabamos de ler. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, essa mensagem trouxe para você mais conhecimento, edificou a sua vida. Não deixe de dar o seu joinha no nosso canal do Templo Batista de Indianópolis. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal. E além disso, compartilhe esse estudo, esse devocional com outras pessoas que você acredita que será uma bênção para elas, que vai ajudá-las a entender melhor o nosso Senhor, Salvador e Rei, o nosso maravilhoso Jesus. Tá certo? E depois que encerrarmos esse vídeo, deixe o seu comentário, né? Coloque ali em poucas palavras, não precisa escrever um texto longo, a não ser que você queira, mas mencione ali a bênção que foi ouvir, estar conosco nessa manhã, né? nesse momento em que você está separando para ouvir a palavra de Deus. Seja nas suas atividades, você pode estar ouvindo ou parar para realmente meditar. Mas, de qualquer forma, deixe a palavra de Deus falar ao seu coração e deixe-nos saber se tem sido uma bênção para você esses nossos devocionais, tá bom? Outra coisa muito importante, se você tem dúvida, se você quer saber mais sobre essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus, mande uma mensagem para a gente, deixe-nos saber se você tem mais curiosidade, se você quer saber mais sobre Jesus, principalmente se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Nós gostaríamos de saber se você tem o desejo de conhecê-lo, para crer de todo o seu coração nele e recebê-lo como seu Senhor e também como seu Salvador pessoal. Tudo isso que nós estamos vendo e veremos, né, que já vimos e veremos sobre a pessoa bendita de Jesus, diz respeito à redenção da nossa vida, à salvação da nossa alma. O Senhor veio nos resgatar, tá certo? Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse tempo de devocional. Amém, meus queridos irmãos? Então, amanhã, mais um devocional online com o pastor Marcos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Shalom e até o nosso próximo devocional.